O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Em uma confeitaria, certa vez ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel para mais confiança obter dos clientes, que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu guilbés vivido, até que em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo. Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver? Isto é uma ocupação única? Sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tenho aguentado lá no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui neste Brasil imbecil e burocrático. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro. Se podem arranjar belas páginas de vida, imagina tu que eu já fui professor de javanês. Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado? Não, antes. E por sinal fui nomeado cônsul por isso. Conta lá como foi. Bebes mais cerveja? Bebo. Mandamos buscar outra garrafa, enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio, estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro. Quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte: precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Ora, disse cá comigo. Está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse 4 palavras, ia apresentar-me, saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me pedir a grande enciclopédia, letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e à língua javanesa. Dito e feito. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo malio-polinésico, possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicações de trabalho sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas perambulando e mastigando as letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos. De quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa, sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio. E com tanto afinco levei o propósito que de manhã já sabia perfeitamente. Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí. Mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. Senhor Castelo, quando salda a sua conta? Respondi-lhe então eu com a mais encantadora esperança. Breve, espere um pouco, tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês e... Por aí o homem interrompeu-me. Que diabo vem ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é? Ah, alma ingênua! O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Eu cá por mim não sei bem, mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau. E o senhor sabe isso, senhor Castelo? Animado com esta saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me por professorado do idioma oceânico.
Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se, por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Ao cabo de 2 dias, recebia eu uma carta para ir falar com o doutor Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, a rua Conde de Bonfim. Não me recordo bem que número. E preciso não te esqueceres que entre mentes continuei estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores, também perguntar e responder como está o senhor, e 2 ou 3 regras de gramática, lastrado todo esse saber com 20 palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei. Para arranjar os 400 réis da viagem, é mais fácil, podes ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé, cheguei suadíssimo, e com um maternal carinho as anosas mangueiras que se perfilavam em alameda diante da casa do titular me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza. Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas viradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os crótons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortiças. Bati. Custaram-me a abrir. Veio por fim um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba, em colar, se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas, e doces perfis de senhoras, em bandos, com grandes leques, pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão. Mas daquelas velhas coisas, sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar. Diziam-me, afim, que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança a sonhar, para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco, um tanto trôpego, com o lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o simonte de antanho. Foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora, mesmo se não fosse ele o discípulo. Era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona o meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou, avancei, o professor de javanês que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu-me o velho. O senhor é daqui do Rio? Não, sou de Canavieiras. Como? Fez ele. Fale um pouco alto, que sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia, insisti eu. Onde fez os seus estudos? Em Salvador. E onde aprendeu o javanês? Indagou ele com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante, viera ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras como pescador, casara, prosperara, e fora com ele que aprendi javanês. E ele acreditou? E o físico? Perguntou o meu amigo, que até então me ouvira calado. Não sou, objetei.
Lá muito diferente de um javanês, estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele baçanê pode dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaio. Tu sabes bem que entre nós há de tudo, índios malaios, taitianos, malgaches, guanches até godos. É uma compensaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem, fez o meu amigo. Continua. O velho, eu emendei. Ouviu-me atentamente. Considerou demoradamente o meu físico, pareceu que me julgava de fato filho de malaio e perguntou-me com doçura: Está disposto a ensinar-me javanês? A resposta saiu-me sem querer. Pois não? O senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu, nesta idade, ainda queira aprender qualquer coisa, mas não tenho que admirar, tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor? Castelo, adiantei eu. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Fora um hindu ou um siamês que lhe dera. Em Londres, em agradecimento a não sei que serviço prestado por meu avô. Ao morrer, meu avô chamou meu pai e lhe disse: Filho, tenho este livro aqui escrito em javanês. Disse-me que me deu, que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo o caso, guarda-o. Mas se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, faze com que o teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história. Contudo, guardou o livro. Às portas da morte, ele mudeu e disse o que prometera ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele, mas de uns tempos a esta parte, tenho passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre minha velhice, que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender, se não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. E para entendê-lo, é claro, que preciso entender o javanês, eis aí. Calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhes as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, que só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço, um enquarto antigo encadernado em couro, impresso em grandes letras, em um papel amarelado e grosso. Faltava a folha do rosto e, por isso, não se podia ler a data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kaluga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei disso o velho barão que, percebendo que não tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando o cartapácio, a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de Vasconso. Até que afinal contratamos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano. Dentro em pouco dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer 4 letras. Enfim, com metade do alfabeto, levamos um mês e o senhor barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o genro, penso que até aí nada sabiam da história do livro. Vieram a ter notícias do estudo do velho. Não se incomodaram. Acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo, mas com que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro. É com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não se cansava de repetir. É um assombro?
Tão moço? Se eu soubesse isso, onde estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo o mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse-me ele. Nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingi-as ao velhote como sendo um crônico. Como ele ouvia aquelas bobagens, ficava estático, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo. E eu crescia a seus olhos, fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me o ordenado, passava, enfim, uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa a meu javanês e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas em todo caso sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal pato amalaio. E esse meu temor foi grande quando o doce barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções. A minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto talago. Qual? Retrucava ele. Vá, menino, você sabe javanês? Fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de seção. Vejam só, um homem que sabe javanês? Que portento! Os chefes de seção levaram-me aos oficiais e amanuenses, e houve um destes que me olhou com mais ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam, então sabe javanês? É difícil, não há quem o saiba aqui. O tal amanuense, que me olhou com ódio, acudiu então. É verdade, mas eu sei canaque. O senhor sabe? Disse-lhe que não, e fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, consertou o pince-nez no nariz e perguntou. Então, sabe javanês? Respondi-lhe que sim. E a sua pergunta, onde o tinha aprendido, contei-lhe a história do tal pai javanês. Bem disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia, o seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora não há vaga, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e quero que para o ano parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o Ovelac, o Max Miller e outros. Imagina tu, eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios. O velho barão veio a morrer. Passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto, quando tivesse a idade conveniente, e fez-me uma deixa no testamento. Pus-me com afã no estudo das línguas malio-polinésicas, mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas, Revue Anthropologique et Linguistique, Proceedings of the English Oceanic Association, Arquivo Glotológico Italiano, o diabo, mas nada. E a minha fama crescia. Na rua os informados apontavam-me dizendo aos outros, lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior, os jornais citavam o meu saber e recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Como se tu nada sabias?
Interrompeu-me o atento Castro. Muito simplesmente. Primeiramente, descrevi a ilha de Java com o auxílio de dicionários e umas poucas de geografia, e depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca, isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes, ninguém o entendia. Fui também chamado. Com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia, naturalmente, demorei-me a ir, mas fui afinal. O homem já estava solto, graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. E o tal marujo era javanês. Ufa! Chegou, enfim, a época do congresso. E lá fui para a Europa. Que delícia! Assisti à inauguração e às sessões preparatórias. Inscreveram-me na sessão do Tupi-Guarani e eu abalei Paris. Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro de Bali o meu retrato. Notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por ter me dado aquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos e julgara que, por ser eu americano-brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão do Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês, para lhe mandar conforme prometi. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do Mensageiro de Bali em Berlim, e em Turim e Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete, presidido pelo senador Gouraud. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de 10.000 francos, quase toda a herança do crédulo e do bom barão de Jacuecanga. Não perdi meu tempo nem meu dinheiro. Passei a ser uma glória nacional e a saltar no Cais Faru. Recebi uma ovação de todas as classes sociais e o presidente da República, dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de 6 meses fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos e para onde voltarei, a fim de aperfeiçoar meus estudos das línguas da Malaya, Malásia e Polinésia. É fantástico, observou Castro, agarrando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser? Que? Bacteriologista eminente. Vamos? Vamos. Gazeta da Tarde, Rio, 28 de março de 1911. Fim.